Boa noite, ou bom final de tarde, né? Nessa quarta-feira, que nós vamos estar falando sempre do lifestyle, né? Do estilo de vida para os 57 em 7. Na verdade, nós estamos falando de estilo de vida, de lifestyle, para você que tem seu próprio negócio, que dirige seu próprio negócio. E hoje eu quero falar muito da questão da liderança. E se tem um aspecto, quer dizer, para que serve liderança? Por que ser líder? Para que se preocupar com liderança? Para que focar com liderança? O que você pode fazer para tornar a sua liderança uma melhor liderança? Então, é um pouco disso que eu estou falando hoje e o que isso tem a ver com o teu estilo pessoal. Então, bora lá. Eu gosto de definir liderança, talvez você já tenha ouvido de mim, que liderança para qualquer negócio, liderança no seu negócio, liderança na sua empresa, seja ela grande, seja ela pequena, liderança na sua família, liderança no seu grupo de amigos, liderança sempre está ligado à capacidade de influenciar outros. Basicamente é isso, liderança, né? Liderança é a capacidade de as outras pessoas, ao olharem para um líder, ao identificarem um líder, se identificam com ele, se identificam com seus valores, se identificam com os seus princípios, com a sua atitude e passam a ouvi-lo, né? Passam a segui-lo. Então, essa é a ideia, o propósito de uma liderança. Mas então, para que serve a liderança? Influenciar pessoas? Estou nem aí com influenciar pessoas, eu quero cuidar da minha vida. Calma lá. Então, vamos lá. Então, para você ser líder, então vamos entender isso. Para você ser líder, você tem que ter uma capacidade de influenciar. Mas para você ter uma capacidade de influenciar, a primeira coisa que você precisa ter é uma clareza de propósito, uma clareza de identidade, uma clareza, uma transparência de quem você é. E isso pode gerar e deverá gerar o quê? Gerar a consolidação da sua identidade para, num segundo momento, isso aí vai gerar confiança. Então, a liderança requer, para existir uma liderança que envolva mais do que você, é necessário que as pessoas confiem em você. Se você não for uma pessoa confiável, não vai ter líder. A melhor, ou dentro do modelo do 57 em 7, que eu trabalho com vocês, o melhor propósito de liderança é gerar confiança nos seus clientes. Então, se perguntar hoje qual que é meu objetivo em termos de liderança, é ser eleito vereador, é ser eleito governador, é ser eleito presidente do clube? Não. Meu principal propósito de liderança é gerar confiança no meu cliente. Porque com isso eu faço não só a minha empresa, o meu negócio crescer, mas eu estou sendo fiel ao meu cliente, para quem eu gerei confiança, de que ao servi-lo como líder, aquilo que eu estou prometendo, aquilo que eu estou dizendo que eu consigo fazer, aquilo que eu estou dizendo que eu consigo ajudar, vai acontecer na empresa dele, no negócio dele, no seu negócio. Então, o meu principal propósito como liderança é inspirar confiança em você, remover barreiras. Então, você vai falar, pá, Carlito, mas então você está dizendo que liderança é marketing? Não, liderança não é marketing. Mas sem liderança, você não expande seu mercado. Sem liderança, você não faz 57 em 7. Né? Lembrando que é o 57 em 7 é aumentar a lucratividade do seu negócio de 57% em 7 meses. E
assim, é fundamento. Isso, para isso acontecer, o teu cliente tem que aumentar a confiança em você, aumentar a percepção de qualidade e o grau de satisfação. O modelo de 57 em 7 pressupõe isso, que a tua relação com o teu cliente expanda e melhore. Então é para isso que eu enfatizo tanto a liderança, é para isso que eu trago o assunto da liderança e vou falar um pouquinho aqui em alguns highlights de liderança para nós trabalharmos aqui a questão do estilo de vida. Então, você tem líderes do bem e do mal, né? Sem discriminar ninguém, mas crime organizado tem liderança. Tem, né? Direita tem liderança, esquerda tem liderança. Palestinos têm liderança, judeus têm lideranças, cristãos têm lideranças, budistas têm liderança. Então, independe, né? Um líder, ele está sempre inserido numa comunidade, ele está inserido num grupo que vai se ampliando à medida que a liderança dele vai gerando confiança, vai gerando identidade e vai expandindo, tá? Então, o princípio da liderança é a liderança pessoal, é a autoliderança. Se você quer buscar objetivos, se você quer mover teu negócio, se você quer mover tua empresa, quer fazê-la crescer, você precisa inspirar. Não estou dizendo que você precisa ser doutor, não estou dizendo que você precisa ser nada disso. Eu estou dizendo que as tuas ideias, a tua convicção, o como você quer fazer, para onde você quer ir, precisa estar claro primeiro para você mesmo. E isso a gente chama de identidade. Quanto mais clara for sua identidade, mais fácil, mais rápido vai ser o crescimento da sua liderança. A liderança começa como pessoal, depois ela passa para individual, ela passa a ser você com pessoas, com indivíduos. Então a gente passa a ter uma relação de líder e liderado. Daqui a pouco a gente tem uma liderança de equipe, de grupo, de empresa, de negócio ou de algum movimento coletivo, tá? Então, se eu te perguntar hoje, você é líder? A resposta é sua, você vai me dizer, sou líder. Então me conta aí, quais são os fundamentos da sua liderança? Em que valores que é baseada a sua liderança? Em que propósito? O que a tua liderança ajuda a fazer? O que tua liderança facilita? Porque a liderança sempre também ela tem uma direção, ela tem um propósito. Eu brinco que a liderança é que nem um WD-40, aquele olhinho, né, aquele spray que ele faz tss, e desengripa um maquinário, desengripa um parafuso, alguma coisa que não está funcionando bem, passou ali o WD-40, ou passou um líder, passou uma liderança, as coisas fluem com mais facilidade, com mais velocidade, com mais direção. Então é para isso que serve a liderança e por isso a importância de líderes, né? Há pessoas que discutem muito, né, que hoje a falta de grandes líderes gera muita divisão. Ou a não aceitação de grandes líderes gera uma grande divisão, tá? Faz sentido? Veja se faz sentido. Se a gente pegar no Brasil, né, no cenário hoje, quem que é um grande líder empresarial?
Tenta lembrar. Já tivemos muitos líderes empresariais. Hoje parece que está mais difuso, não está muito claro quem é um grande líder empresarial. Se a gente pegar a nível mundial, tá bom, talvez o líder empresarial da vez mais facilmente identificável seja o Elon Musk. E a gente sabe, pronto, ele é um líder empresarial radical de direita. Ok, tá claro. Você percebe que a identidade está facilmente perceptível, e daí ele exerce a liderança para esse grupo, né? E daí há controvérsias quanto à liderança dele, há pessoas que aceitam Elon Musk como um líder e há outras que não aceitam. Então, é isso é liderança. Primeiro, ela gera identidade. Então, a pergunta para você que está aí me assistindo essa live, é qual os fundamentos da sua liderança? Que valores que você tem? Qual que é a tua identidade em termos de liderança? E se tiver em dúvida, é só você ouvir seu entorno. O que as pessoas te valorizam? No que as pessoas te dão importância? Porque normalmente a liderança começa a partir de uma competência, alguma coisa que você faz melhor que os outros, alguma coisa que você é reconhecido ou visto. Normalmente é aí que surge a liderança. Você pode buscar liderança histórica nos esportes, liderança histórica na política, liderança histórica no conhecimento, liderança histórica. Tem muita, né? Tem muitas possibilidades. Ayrton Senna acabou sendo um líder dentro da Fórmula 1, não só pelo estilo dele, mas pelo estilo de guiar, mas pelo estilo de vida, pelos princípios dele, pelas verdades dele, mas também pela competência dele como piloto, um piloto vencedor. E daí, com isso, ele era reconhecido. A gente poderia falar outros, a liderança do Pelé, também com base na meritocracia futebolística. Ele era admirado, né, e reconhecido, e por muitos seguido. Ele inspirou o quê? Uma juventude, uma geração inteira aí de crianças e jovens apaixonados pelo jogo, pela forma que ele jogava, e isso surgiu aí inúmeros, né, jogadores de futebol, seguidores do Pelé. Mas dá para a gente falar nas muitas áreas. Então, primeiro ponto, qual é o princípio? Qual é a tua identidade como líder? Se você não tem, se você está tendo dificuldade em estabelecer isso, não estou te dizendo, não, quero ser uma pessoa low profile, não faço questão de influenciar ninguém, eu quero cuidar da minha vida. Tá bom, mas se você quer que a tua empresa, que o teu negócio cresça, você precisa se conectar a pessoas sozinhos, né? Você não vai comer o estoque, você não vai consumir teu estoque para dar lucro. Como é que teu lucro vai surgir se você não tem com quem se relacionar? Concorda? Qualquer negócio, para ele prosperar, ele implica em relação entre pessoas, consumindo, comprando e vendendo. Então, qualquer negócio, ele tem uma função social, né? Mas a função social se relaciona o quê? A fornecedores, clientes, colaboradores. Você sozinho, a tua capacidade de fazer o teu negócio crescer é pequena, fica muito menos potencializada. Então, quer potencializar isso, nós temos que mexer na tua liderança. É por isso que eu enfatizo muito a importância da liderança de alta performance para o 57 em 7. Isso não quer dizer que você precisa tornar popular, que você precisa aparecer na internet, não é isso. Mas você precisa ter clareza na tua identidade, clareza nos seus valores, clareza no que você faz. Você precisa ter clareza no que você diz para o seu cliente. E isso só vai ser validado, pronto, como dá para fazer,
a hora que isso inspirar confiança. O teu cliente acreditar e confiar, falar, tá bom, vou experimentar teu produto. Tá bom, vou te dar uma chance, vou te ouvir, vou te dar uma chance para você me explicar o teu produto. Ou vou experimentar uma amostra. Né? A gente gosta daquela ideia do queijo, né? Você vai no mercado, principalmente no Mercadão, né? No mercado municipal, tem banca de queijo lá. Como é que eles vendem queijo? Corta uma lasquinha, experimenta uma lasquinha pequenininha, vai aqui, experimenta uma fatiazinha desse queijo. Sente o gosto. Gostou? Achou legal? Então, compra um pedaço. Não precisa comprar uma peça inteira, compra uma peça pequena. Semana que vem você volta e compra. Gostou? Compra uma peça maior. Mas tudo começa num primeiro ato de uma geração o quê? De confiança. Ao mesmo tempo, quando eu corto uma fatiazinha de queijo e dou para o meu potencial cliente, né, para o meu lead, eu tenho esperança que ele no futuro venha comprar, mas eu tenho que confiar nesse ato, ao oferecer para ele gratuitamente uma fatia de queijo. Eu tenho que confiar em duas coisas fundamentais. Eu tenho que confiar no meu produto. E segundo, eu tenho que confiar na minha intuição, na minha percepção daquele cliente de que ele tem potencial de compra. Então, no momento em que o teu cliente, né, o teu lead, ele vai lá e experimenta, pega a fatia de queijo e experimenta, ele não te prometeu nada. Ele só aceitou um convite seu. Então, não precisa confiar nele. O que você precisa confiar é na tua percepção, na tua intuição, se aquele cliente é um potencial comprador. Você pode ter intuído errado. Né? E a gente sabe que não é para todo cliente que eu der uma fatia de queijo, não é 100% desses clientes que vão comprar. Pode ser que você distribua 10 fatias de queijo ali, um compre. Ou, num primeiro momento, nenhum compre. Mas que um que experimentou ontem, amanhã volte e compre. Em suma, é exatamente estabelecendo a relação com pessoas é que você vai gerar confiança, e essa confiança gerada vai gerar uma base de influência. Isso passa a ser, então, liderar. Então, você passa a liderar uma região, um lugar, um segmento, um site, um perfil, e vai criando um espaço para oferecer seu produto, para oferecer seu serviço. E à medida que a sua liderança inspiracional vá tocando a percepção do lead ou do futuro cliente, então você vai começar a caminhar em direção ao atingimento dos seus objetivos. E é claro que quando eu viro para o meu cliente, quando eu viro para você e digo, olha, eu vou te ensinar a fazer o 57 em 7. E sim, eu vou te vender uma mentoria, eu vou te vender uma consultoria, eu vou te vender uma consultoria mentoriada, eu vou te vender um produto. Para você começar esse processo aqui, você vai comprar, você vai investir uma fatiazinha de queijo, você vai comprar uma imersão que é R$ 97. É 1% do valor a ser investido no futuro. Então, ao fazer essa oferta, o que eu desejo aqui é gerar uma relação de confiança, uma relação de consumo. Você vai confiar um investimento pequenininho, então o teu risco de perda é menor, e nós vamos começar a caminhar juntos rumo ao teu resultado. Então, quando eu faço esse ato aqui, eu estou gerando confiança e ganhando a sua confiança para oferecer meu produto. Qual é o próximo passo para a gente expandir isso? O próximo passo é que aquilo que eu ofereci
aquela perspectiva que eu mostrei com resultados. Eu fiz 57 em 7 nos meus negócios, fiz 57 em 7 na clínica da minha esposa, e por isso criei, com base então daí não só na teoria, mas na prática aplicada dos meus negócios, então eu criei um método, uma metodologia que eu estou te oferecendo, que eu estou te ensinando. Então, a partir desse ponto, o que a gente está gerando nessa relação de liderança é que isso vai gerar resultado para você, isso vai gerar melhoria. Então, é por isso que isso é um investimento. Você não vai gastar, você não vai comprar um curso, você vai investir numa imersão que vai virar uma mentoria ou uma consultoria mentoriada. Então, qual que é a diferença? Investimento dá retorno, né? Então, como investimento dá retorno, você vai ter retorno, resultado sobre o que você vai investir, e ao ter resultado, você vai pagar o que você investiu e sobrar lucro, e esse lucro você vai reinvestir no seu negócio, na expansão do seu negócio. Então, a liderança é uma perna importante, mas ela é importante para você. Por quê? Se você não tem clareza da sua autoliderança, do que você quer, do que você busca, para que direção você está indo, então o primeiro passo seu, antes de pensar no 57 em 7, é arrumar essa equação. Porque se você não tiver isso claro, o teu processo vai ser muito mais difícil. É que nem desengripar um parafuso sem WD-40. Você vai botar muita força, gastar muita energia, demorar muito tempo para não ter resultado. Sendo que se você for lá e espirrar um WD-40, isso vai se tornar muito mais fácil. Né? Isso aqui não é merchandise do WD-40, é só um exemplo. Tá ok? Então é isso. Eu te estimulo aqui, te convoco a pensar no teu modelo de liderança e quer que eu te ajude? A gente tem mapeamento de liderança, a gente tem ferramentas para desenvolvimento de liderança e principalmente liderança vai começar em você consigo mesmo e vai crescendo para se tornar uma influência individual e depois uma influência coletiva. Isso vai desde os seus negócios até liderança na família, na liderança social, liderança para servir, liderança para fazer o bem e assim por diante. Um beijo no coração, nos vemos até a próxima live.